soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos eu estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Deus. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só colocar aqui.
Boa noite, igreja. A paz, glória a Deus. Amém, por aqueles que já entraram. Glória a Deus. Gostaria de, para nós iniciarmos, enquanto outras pessoas aí vão entrando, eu espero que entre mais algumas pessoas, se Deus quiser. E o som tá bom, vocês dão um feedback aí se está dando para ouvir direitinho. Queria ler com vocês o Salmo 76 para a gente orar. Salmo 76, amém? Quem tá com a Bíblia aí, quiser abrir. Na minha Bíblia, o tema tá como a majestade e o poder de Deus, que é justamente sobre isso que eu quero falar. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou em relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem o dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível, se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presente todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Convidar vocês para orar, para nós fazermos a oração, para nós iniciarmos, nós darmos continuidade à nossa live de hoje. Deus Todo-Poderoso, nós contemplamos a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder. Nós reconhecemos a Tua bondade, o Teu cuidado, Senhor, para comigo, com o meu lar, com a minha família e para cada irmão que está comigo nessa live. Eu te louvo, Deus, pela saúde, eu te louvo pelo alimento de hoje. Eu te louvo, Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de vivermos mais um dia e contemplar, Senhor, o Teu cuidado. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fique conosco nesses próximos minutos, que o Senhor venha abrir o coração, o meu coração e o coração de cada pessoa, Senhor, que entrou nessa live. Prepara o coração dela, Senhor, como uma boa terra fértil, que a semente, Senhor, a ser lançada nessa noite, venha entrar e venha dar grandes frutos, Senhor. Aqueles corações abatidos, aqueles corações, Senhor, que não têm sentido a Tua presença, aqueles corações frios, Senhor, na fé, que o Senhor venha com a Tua mão bondosa, venha alcançar cada um deles e venha transformar, Senhor. Nós te pedimos a Tua unção, o Teu perdão, nós te pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e fica conosco, Pai, nesse momento. Aqui estou, que o Senhor possa ungir os meus lábios, Senhor, porque eu vou falar do Senhor. Então, Pai querido, eu peço, Senhor, que o Senhor venha me ungir, para que eu venha ter autoridade para falar acerca do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. O tema da live de hoje é: o novo de Deus é uma construção. O novo de Deus é uma construção. O nosso dia a dia, o novo dia que o Senhor nos dá a oportunidade, todas as manhãs, é um novo, né? Nós temos o privilégio de construir o nosso novo todos os dias, todas as manhãs. O nosso novo é no nosso comportamento, o nosso novo no comportamento com a nossa família, o nosso novo no buscar de Deus,
uma construção do nosso novo todos os dias, em todas as áreas das nossas vidas. Então, é um tema, assim, que vem falar muito aos nossos corações, que vem falar muito com o nosso dia a dia. E eu desejo sinceramente que possa falar com você nessa noite, assim como falou muito comigo esse estudo, né? E aí a gente, como referência para o novo de Deus, é uma construção, gostaria de ler com você 1 Coríntios, o verso 3, capítulo 3, a partir do verso 9. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 9 ao 15. A gente vai ler, para a gente dar embasamento nesse estudo. Glória a Deus. Amém? Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele danos, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse ensinamento de Paulo para a igreja de Coríntios, ele está nos ensinando o viver o plano A de Deus. Está nos ensinando a viver o plano A de Deus. E qual é esse plano A de Deus para a minha vida e para a sua vida? Através dessa linguagem de um construtor, né? Através da linguagem de um construtor. Por isso do tema, né? O novo de Deus é uma construção. O novo de Deus para mim e para você, todos os dias é uma construção. E aí, como foi um sábio construtor por ter posto um alicerce perfeito nessa construção. Essa construção é a minha vida e é a sua vida. Ou melhor, é o plano A de Deus sendo erguido em nossa história. Ou seja, né, quando nós todos os dias temos o privilégio de viver mais um dia, de fazer a diferença, de construir esse novo nas nossas vidas. Então, quando nós temos a atenção de ter esse cuidado no tratar com as pessoas, no se comportar, nós estamos dentro desse plano A de Deus, nessa construção perfeita de Deus. Porque há aquelas pessoas que não se preocupam com o que vão falar, não se preocupam como é que elas estão se comportando, se estão dando ou não bom testemunho. Quando eu e você nos posicionamos a ter esse cuidado de estar renovando o nosso, cuidando do nosso novo, todos os dias, deixando que o nosso construtor, que é Deus, tratar as áreas da nossa vida, então nós estamos dentro desse plano A de Deus. Este alicerce perfeito é o próprio Senhor Jesus. Paulo deixa bem claro que lançou aos corações dos coríntios o evangelho genuíno e poderoso, o alicerce perfeito que é Cristo. Então, ele teve esse cuidado de lançar o evangelho, que é o que acontece com as nossas vidas. Eu e você temos o privilégio de ouvir tantas e tantas vezes. Quantas vezes nós já ouvimos esse capítulo? Nós já lemos esse capítulo, já passamos por esses versículos. Então, aqui ele diz que ele teve esse cuidado
de deixar bem claro e de plantar no coração das pessoas esse evangelho genuíno, esse evangelho poderoso, esse alicerce perfeito nos corações das pessoas. Então, é isso que tem acontecido comigo e com você. A nossa igreja, ela ainda não voltou, né? Assim, teoricamente, a gente vai definir uma data de quando voltaremos, muito embora muitas igrejas já voltaram. E a gente escuta relatos de muitas igrejas vazias. Vamos considerar que algumas dessas pessoas, elas estão com medo de voltar, né? Estão com medo ainda de voltar, ainda não existe uma vacina, tá todo mundo ainda um pouco de temor. Mas infelizmente também a gente tem que cair na real que muitas dessas pessoas acabaram ficando pelo caminho. Ou seja, não tiveram o cuidado de construir esse novo de Deus todos os dias na sua vida. Já ouviram o evangelho, já experimentaram da glória de Deus, já tiveram experiências sobrenaturais com Deus, mas não tiveram o cuidado de construir esse novo todos os dias, ou seja, guardar o coração, guardar a mente, o coração, e acabar ficando pelo caminho. Quando essas pessoas você voltar para a igreja, talvez elas não vão conseguir voltar assim como você. Por isso da importância de nós termos esse cuidado, de nós cuidarmos do nosso novo e todos os dias construir um novo de Deus para as nossas vidas. No versículo 11 que a gente leu, está escrito que está escrito que não podemos por outro alicerce que não seja Jesus, além do que já foi posto. Na sua mente, você acredita que exista um outro caminho a qual nós podemos conquistar a vitória? Você já experimentou um outro caminho que te proporcione paz? Eu acredito, assim como eu, ninguém conseguiu experimentar a bondade, o cuidado, que não seja pelo o caminho que é Jesus Cristo. Então não podemos construir nossa vida pondo nossa humanidade, nossos desejos e vontades como alicerce. Porque nós não podemos colocar a nossa humanidade, os nossos desejos e as nossas vontades como alicerce. Se nós hoje, por exemplo, se nós tivéssemos tomado a decisão de colocar a nossa vontade, a nossa humanidade, nós não estaríamos nessa live, nesse momento. Nós não estaríamos nesse momento, nessa live. Porque as lives não trazem qualquer outra coisa, menos estar aqui, tirando essas horas para ouvir a palavra de Deus. Então, por isso da importância de nós construirmos o nosso novo todos os dias em Cristo. Glória a Deus. Pois não temos estrutura para suportar o peso. Quando nós colocamos as nossas vontades, os nossos desejos, nós não temos estrutura para suportar o peso. Infelizmente, muitas pessoas, por não guardar o seu coração, por não se fortalecer em Cristo nesse momento, acabaram que mesmo diante de tantos problemas, de preocupações, se deixou abater pela frieza espiritual e nesse momento estão completamente assim, indiferentes ao mover do Espírito. Na verdade, essas pessoas chegaram a um ponto de serem tão frias que elas nem conseguem mais sentir o Espírito Santo ali lhe incomodar. Se você tem sentido o Espírito Santo lhe incomodar, para se posicionar, para orar, para fazer o jejum, para buscar, para ler a Bíblia, para tirar um tempo com Deus, dê glória a Deus. Ele ainda está ali do seu lado. Mas existe nesse momento inúmeras pessoas que não conseguem mais sequer sentir a presença do Espírito Santo. E isso é algo muito grave, assim, é algo muito preocupante. Então seja grata se você ainda tem ele na sua vida, se ele tem te incomodado. Já no versículo 12,
que nós lemos relata os materiais desta construção: ouro, prata e pedras preciosas. E outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Nessa lista tem matérias firmes e adequadas, como também materiais frágeis. Construir com materiais frágeis é ter a certeza que a construção a qualquer momento cairá. Os materiais frágeis são exatamente nossos desejos e vontades, a nossa carnalidade, nossa teimosia humana. Já os materiais firmes e adequados é a nossa vida sendo guiada pela palavra de Deus. Então, quando nós nos deixamos abater, quando nós damos lugar à nossa carne, quando nós evitamos buscar o Senhor, porque muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda e nós simplesmente evitamos, ignoramos os sinais de que nosso espírito precisa de cuidado, precisa de alimento. Então, quando nós ignoramos isso, as coisas começam a ficar muito preocupantes. Agora, quando nós usamos materiais na construção do nosso eu de forma, materiais firmes, materiais adequados, que é o quê? Que é tirar um tempo para Deus, não é ignorar esses sinais de que o nosso espírito está faminto, está sedento de Deus. Aí sim, nós temos a certeza que verdadeiramente nós estamos sendo guiados por Deus. Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo. Então, se você está com dúvida e está sensível ao Espírito, o próprio Espírito vai usar alguém, ele mesmo vai falar o teu coração. E você vai sentir uma paz, você vai sentir uma tranquilidade de seguir, de tomar aquela decisão que você precisa tanto tomar. Os materiais frágeis, esses materiais frágeis que ele fala aqui, que nós trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes pode ser pela teimosia que nós temos, humanamente falando, pelas nossas fraquezas carnais. É essa teimosia, essa fragilidade como ser humano que muitas vezes vai nos levando sutilmente para os lugares onde nós, nesse momento, jamais poderíamos estar, como muitas pessoas nesse momento estão. E é muito triste ver pessoas que serviram ali o Senhor de forma tão poderosa. Eu sei que no longo da nossa caminhada, nós nos deparamos com muitas pessoas que ficaram pelo caminho, que hoje fizeram escolhas que a gente não consegue compreender. Da mesma forma que, por outro lado, elas conseguem nos ver como pessoas tão antiquadas, né? Que não desfrutam da vida. Esse é o olhar que muitas pessoas lá fora têm de nós cristãos. Porque nós não bebemos, porque nós não fomos para as festas, então, para elas, vivemos uma forma muito antiquada, é uma forma muito limitada, é uma forma que não há diversão. Então, é meio que nós temos a visão do lado de cá dessas pessoas, né, que fazem escolhas que não edifiquem nada, estão ali usando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, de forma inadequada. Assim como eles também têm essa visão da gente, né? Então, pela intimidade da oração, pela condução sadia do altar e tudo isto junto, na verdade é uma soma de tudo isso, né? A intimidade, a oração, a busca, quando você renuncia o seu eu para estar buscando a Deus, quando você renuncia o seu cansaço para tirar esse tempo com Deus. Então, tudo isso, somando essa condução toda, essa soma toda, né, é o que nos torna a cada dia essa busca e esse esforço que cada um de nós fazemos para construir esse novo o novo em Deus todos os dias. Não é fácil, nunca disse para nós que seria fácil, né? O desafio é nós permanecermos com o Senhor na caminhada, né? Porque muitas pessoas acharam muito mais fáceis simplesmente abandonar de vez, e foi o que elas fizeram, e que nós não sejamos a próxima dessas pessoas, né? Quantas pessoas nós já ficamos perplexos por ter se desviado dos caminhos do Senhor,
Mas a nossa oração seja que nós não sejamos o próximo, que nós tenhamos sabedoria, continuemos com intimidade com o Espírito Santo de tal modo que nós não venhamos nem sequer cogitar essa possibilidade de nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Tornar-se mão de Deus nos guiando, seja feliz e viva o plano de Deus, se afaste quando nós passamos a ser guiados pelo Espírito totalmente. A nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, a nossa vida profissional, quando nós estamos dentro desse plano de Deus e nós, consequentemente, nos afastamos, nos afastamos da teimosia, nos afastamos cada vez mais da nossa carnalidade, das nossas próprias vontades. E somos guiados, se não 100%, mas com o nosso esforço diário, a construção do nosso novo diariamente, estamos cada vez mais próximos desse guiar do Espírito Santo na nossa vida. Seja guiado pela mão de Deus. Que eu e você sejamos guiados pela mão de Deus. E lembre-se que a sua mão é a junção da palavra de Deus, da intimidade, da oração e da condução sadia ao altar. Então, é uma construção, assim como quando nós vamos fazer uma construção, nós precisamos de vários materiais. Vamos construir uma casa, nós precisamos levantar as paredes, fazer o alicerce, depois vem um acabamento, você vai colocar um piso, vai colocar isso, vai colocar aquilo. Da mesma forma é a construção do nosso eu. Hoje nós renunciamos à teimosia, amanhã nós renunciamos à falta de vontade de buscar a Deus. E é uma construção diária. Não que nós, todos os dias, nós vamos precisar reunir todo esse material para construir o nosso novo eu, o nosso novo em Deus. Mas que a cada dia você se fortaleça naquilo que vai lhe ajudar para aquele dia. Hoje eu vou fazer um jejum. Talvez daqui já tem mais de mês ou meses que você não faz, então que você se posicione a fazer, para renunciar ao seu próprio eu. Hoje eu já tenho alguns dias que eu não consigo ler um livro todo da Bíblia, um capítulo todo. Hoje eu vou me posicionar para fazer isso. Então que nós venhamos a cada dia a estarmos sensíveis ao Espírito e ser conduzidos por Ele, para estarmos a cada dia buscando algum desses materiais, algum desses alicerces, para termos esse tempo de intimidade com o Senhor. Glória a Deus. A nossa vida é uma construção e para viver o novo de Deus, precisamos construir um alicerce perfeito e com os materiais adequados, conforme a gente já conversou. É assim que você tem construído a sua vida, é assim que você tem construído o seu dia a dia, nesses 4 meses de pandemia aí, que a gente já adentrou esses 4 meses, da qual nós não temos a convivência com os irmãos na igreja, nos fortalecendo na comunhão, nos fortalecendo no buscar em Deus, no louvor, nos fortalecendo no ouvir a palavra. Nós temos aí esses dias a qual nós nos reunimos aqui, através das lives, e ouvimos ali por 1 hora a palavra, conversamos, compartilhamos. Mas você acha que isso tem sido o suficiente para construir esse bom alicerce na sua vida? E que bom que essas 9 pessoas que eu estou considerando que entrou aí, tem sido forte, tem sido fiel, e tem sido pessoas que têm sido fiéis nas lives, que têm entrado, que têm somado, e que, acima de qualquer coisa, têm se edificado, têm ouvido a palavra. E assim como nós oramos no início, quando a gente lê o Salmo, contemplando a majestade de Deus, a bondade, a grandiosidade de Deus, nós falamos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha preparar a nossa terra, para que a palavra do Senhor venha entrar e venha fazer frutos. Ainda que esses frutos, grandes frutos, não sejam no ganhar pessoas, no levar uma palavra para uma pessoa que esteja precisando ouvir, mas que seja no florescer da nossa própria vida, das nossas próprias atitudes. Só nós estarmos aqui, vencendo esse tempo de isolamento, vencendo essa falta de comunhão na igreja, já é uma grande conquista, já é uma grande vitória. Então que, assim como eu e você,
que nós possamos nos esforçar cada vez mais. Esse construir novo de Deus. A palavra de Deus é nosso guia e você se pergunta sobre as suas atitudes cotidianas. Elas estão debaixo desta autoridade? Eu falo assim até pelo linguajar. O nosso linguajar, o nosso comportamento, como as pessoas no trabalho, nos vizinhos nos veem, eles estão debaixo dessa autoridade de Jesus? Se não estão, isso entra nesse construir novo todos os dias. Se hoje não foi tão bom, se hoje você sentiu que deu mau exemplo de alguma forma, então que em nome de Jesus, amanhã você tenha uma nova oportunidade de fazer algo novo, de construir um alicerce novo para o seu dia. Amanhã nós estamos adentrando em mais um mês. E assim como em dezembro, na virada do ano, nós fazemos grandes planos. É meio que um automático do ser humano planejar várias coisas, planejar várias metas. Que assim seja para nós cristãos que conhecemos a palavra, que precisamos construir esse novo todos os dias, que amanhã a gente passa como no final do ano. Amanhã é 1º de agosto. Então que nós possamos colocar em mente que nós precisamos construir um agosto como nenhum outro agosto dos anos anteriores das nossas vidas foi. Um agosto diferente, um agosto cheio da presença de Deus, cheio de testemunho. E que nós pensamos, se você não tem sentido falta da igreja, se você não tem sentido falta dos compromissos que nós temos na semana, que você possa pedir do Senhor, Senhor, eu quero sentir essa falta, eu quero sentir essa saudade. Não como se fosse uma obrigação, mas porque verdadeiramente eu sei que lá eu sinto verdadeiramente a tua presença. Eu estou ouvindo a tua palavra e isso vai me edificar. Então, que nós possamos pedir de Deus isso. Se você não tem sentido, não tenha vergonha de dizer, de confessar isso para o próprio Deus, para o próprio Espírito Santo, até porque Ele conhece, né? Mas que você venha pedir do Senhor, Senhor, então vem colocar o teu próprio amor no meu coração. Sabe aquele amor que você está ali pegando fogo, aquela essência do primeiro amor, que você quer fazer tudo, quer abraçar o mundo com as mãos dentro da obra, no sentido falando? Então que você peça do Senhor, porque o próprio Deus, Ele vai fazer isso com a minha vida e com a sua vida. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas seu final é um desastre. Essa passagem está em Provérbios 14:12. Você já se perguntou sobre sua vida de intimidade com Deus em oração ser o suficiente para que o próprio Deus te mostre estes falsos caminhos? Bom, esses falsos caminhos que eles se apresentam de várias formas todos os dias nas nossas vidas, nós precisamos de muita intimidade com Deus para que nós tenhamos muita sabedoria, estarmos verdadeiramente muito sensíveis ao Espírito Santo para nós percebermos esses falsos caminhos, que eles são dados para nós, são mostrados para nós de forma diária, para que nós venhamos envergonhar a Cristo, para que nós venhamos envergonhar o Evangelho. Então nós precisamos em Deus, somente em Deus, em buscar a Deus, em fazer a nossa parte de termos intimidade com o Senhor, para que nós possamos ter sensibilidade de perceber esses falsos caminhos, e que não são poucos. Você tem dificuldade de seguir as orientações de Deus vindas do altar? É outro questionamento. Muitas vezes nós estamos tão frios, tão indiferentes à presença de Deus, à palavra de Deus, que quando o nosso líder espiritual nos aconselha algo, fala tanto que nem o pastor Silvano bate tanto no martelo do devocional, a nossa carne, a nossa parte, humanamente falando, aí já começa aquele aborrecimento interno, de novo esse assunto, né? Isso é não receber a orientação que nós recebemos do altar. Infelizmente, esse é o significado, quando nós ignoramos essas instruções.
Instruções essas que é para o nosso próprio bem, porque quando você faz o seu devocional e tira o seu tempo com Deus, você vai estar edificando o pastor Silvano, a pastora Eliana, você vai estar edificando alguém ou a você mesma. Então, que nós possamos também estar sensíveis a essas orientações que vêm do altar. Nós estamos tão ocupados e muitas vezes nós chegamos na igreja com aquele sentimento de obrigação, como se nós precisássemos dar satisfação aos nossos líderes. E eles vão continuar sendo os líderes, seja aqui em Fortaleza, seja em outro estado. E Deus vai continuar sendo Deus onde quer que Ele esteja. Lá no céu, todo poderoso, todo cheio de majestade e glória. E eu e você vamos continuar os mesmos, indiferentes, teimosos, e sem nos preocupar de construirmos esse novo eu todos os dias, pela nossa própria salvação, pelo bem da nossa família. Estamos avançando em idades, e como é que nós queremos chegar nos 40, nos 50, para quem já tem essa idade, vai avançando nos 60, nos 70? Como nós queremos chegar? As mesmas pessoas, ocas da palavra de Deus, a nossa obra do nosso eu ali parada, completamente parada. Porque quando nós nos preocupamos de construir esse novo eu, nós temos que nos preocupar com vários aspectos da nossa vida. E para nós buscarmos a Deus, termos intimidade com Deus, participarmos de várias conquistas da nossa família, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E quantas pessoas têm negligenciado a sua saúde? Têm ignorado os sinais que o seu próprio corpo tem dado? Como nós podemos construir esse novo eu se nós não nos preocuparmos com todas as áreas da nossa vida? Nós nos preocuparmos de chegarmos em Deus, na igreja, sem aquele sentimento de obrigação. Vestir a nossa melhor roupa sim, vestir o nosso melhor e sairmos com alegria. Sabendo que nós não vamos agradar nenhum homem. E não se importe quantas pessoas vão estar na sua igreja quando você voltar. Eu já ouvi muitas pessoas falando que muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas deixaram de ir. Não importa quantas pessoas vão estar lá quando você for. A igreja vai abrir dia 10 de agosto. Nem sei que dia é 10 de agosto, eu estou só dando uma data. Não importa se vai estar só você e o pastor. Faça a sua parte. Você não está indo para lá para mostrar para ninguém. Você está indo para lá porque você precisa buscar a Deus. Você precisa se fortalecer. E é isso que nós precisamos fazer. Faça a sua parte por você, pela sua família. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua saúde. Quais são os sinais que o seu corpo tem dado e você simplesmente tem ignorado? Quantas pessoas a gente costuma usar assim um linguajar, né? Diz, morreu de graça. Eu vim compreender que esse linguajar morreu de graça é porque foram dados tantos sinais. Uma pessoa que passou a vida inteira fumando e sabe que aquilo vai lhe causar mal, mas não deixou de fumar. Teve pessoas que tinham câncer por conta disso, ou talvez estava ali, mas isso ajudou que aquilo viesse. E mesmo no tratamento não conseguiram deixar de parar de fumar. Então isso para mim, eu peço até desculpa assim pela forma que eu estou usando isso, se você não concorda, mas isso para mim é morrer de graça. Se você está dando sinais ali, seu corpo está dando sinais que precisa de alguma coisa, você simplesmente tem ignorado. Mas eu não tenho um plano de saúde, mas existe posto. Existe a saúde pública aqui. Glória a Deus aqui, é ruim ou não, que a gente chama, que a gente acha, mas a gente tem. Fora do Brasil, as pessoas precisam pagar. E se ela não tem condição de pagar para ir no hospital, ela é atendida. Mas a conta depois chega na fatura. Nem que ela pague de 50 vezes, mas ela vai chegar. E você tem um privilégio, vai demorar um pouco, mas tenha paciência. Não ignore os sinais que seu corpo tem dado. Cuide do seu corpo, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu novo todos os dias. É o que nós precisamos fazer. Você tem dificuldade de seguir os conselhos de Deus vindo dos seus líderes, que foi isso que eu coloquei, né? Quantas pessoas realmente também ignoram esses sinais? Olha, chama um casal para ser exortado, olha, essas atitudes assim e tal poderiam ser melhoradas, seu comportamento assim e tal com seu filho poderiam ser melhoradas. E quantas vezes nós nos aborrecemos? Quantos casais já deixaram de ir para a igreja porque receberam uma orientação dessa? Uma orientação dessa que poderia somar tão grandemente na sua vida, no seu matrimônio e na construção do caráter do seu filho, e você simplesmente ignorou esse sinal.
simplesmente ignorou e foi muito mais fácil sair e continuar com a minha vida do jeito que tá. Do jeito que tá bom. Não quero cobrança, não quero que ninguém venha me tomar satisfação. Então, se você tem ainda esse pensamento, se você quer continuar a sua caminhada com Cristo, se você sabe da importância de se manter firme nos caminhos do Senhor, então não ignore esses sinais. E peça para Deus preparar o teu coração para quando vier uma direção como essa, você receber. E ainda que naquele momento você não venha gostar, você venha se sentir ofendido, Senhor, mas trabalha comigo. E se isso foi para o meu bem, e se isso veio do Senhor, então que eu venha enxergar, venha tirar as escamas dos meus olhos, eu venha receber a tua orientação. Porque nós nesse tempo, infelizmente, eu acredito que nesse tempo, nesses 4 meses, muitas pessoas simplesmente esqueceram o verdadeiro propósito que nós temos aqui na Terra. De buscarmos a nossa santidade, para nós estarmos com Cristo nos céus. Tem pessoas e muitas pessoas que esqueceram isso. Que a nossa vida não se limita só aqui. E tem se afastado cada vez mais. E eu só espero que essas pessoas não sejam bombardeadas de problemas, de dificuldades, e que, ainda que sejam, que elas corram de novo para o Senhor e se deem a oportunidade de construir esse novo eu, alicerçado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, que eu e você possamos refletir nessa palavra. Construa a sua vida alicerçada em Jesus e com as matérias certas, com o material certo, vivendo o novo de Deus todos os dias. Porque quando nós temos o pensamento de quando nós vamos para a igreja, eu vi de novo aquela palavra, eu vi de novo falando sobre oferta, sobre dízimo. Nós temos que ir com o pensamento que nós vamos ouvir um novo de Deus para nossas vidas. Quando nós colocarmos esse pensamento, vai ser mais fácil a caminhada. O fardo que nós consideramos, às vezes a gente precisa ir para a igreja com aquela sensação de fardo, de obrigação, que nós precisamos clamar do Senhor para tirar esse pensamento das nossas vidas. E que nós tenhamos prazer realmente de estar na casa de Deus. Por mais que o cansaço esteja ali gritando, por mais que a vontade de ficar em casa esteja ali gritando, esse é o desafio. Porque quando nós estamos construindo ali uma casa, e ali naquele começo, aquele alicerce, aquela coisa meio grossa, em compensação, quando nós entramos nela toda pronta, com os acabamentos feitos, o piso, as bancadas. No meu caso aqui, quando a gente entrou nesse apartamento, a gente colocou gesso, colocou tantas coisas. E como a gente se sente bem, como a gente se sente feliz por ver aquilo que você foi construindo, foi colocando. Os acabamentos foi sua ideia, eu quis isso, eu quis aquilo. Deus te deu condição de colocar isso, de colocar ali, de trocar os móveis, de decorar. Da mesma forma com a gente, na nossa vida espiritual. Quando nós buscamos o Senhor, estamos sensíveis ao Espírito, não damos lugar à nossa carnalidade, à nossa teimosia, os nossos afazeres que tanto nos derrubam, nos deixam cansados, sugam as nossas forças, os nossos afazeres, as nossas obrigações diárias, elas sugam as nossas forças de modo que consegue até arrancar dos nossos olhos a nossa importância de buscarmos a Deus, de termos o compromisso de estar ali todos os dias buscando a Deus. Mas, se nós nos esforçarmos, nós vamos vencer. Assim como não tem sido fácil para você, também não tem sido fácil para mim. E eu tô falando isso de chegar na igreja, esse sentimento de obrigação, eu falo por mim mesma. Eu não quero chegar na igreja com esse fardo. Eu não quero chegar na igreja. E eu quero pedir do Senhor, porque quantas vezes eu já ouvi a orientação do pastor Silvano e da pastora Eliana, naquele primeiro momento, não chegou muito bem no meu coração. Porque a carne, a nossa humanidade, ela insiste em sobressair. Mas quando nós temos ali a comunhão com o Espírito Santo, ainda que não esteja ali a mais perfeita, nós nos esforçamos para buscar, nós estamos esforçando para ir para a igreja, ouvir a palavra, Ele vai tratar, Ele vai falar conosco.
E é isso que nós precisamos pedir, para que o Senhor venha tratar o nosso coração, venha tratar o nosso caráter. Amém? Glória a Deus. Então, que eu e você tenhamos o cuidado de construir o novo de Deus todos os dias em nossas vidas. O que é que você precisa construir de novo no seu dia? O que você precisa construir de novo aí na sua vida com o Senhor? O que você precisa construir? O que é que está faltando? Está faltando muita coisa? Está faltando só acabamento? Ou ainda está no alicerce? Como é que está essa construção do seu novo todos os dias com Deus? Independente de como esteja, se ainda está no alicerce, não tem importância. O importante é você não desistir da caminhada. Não faça como muitos têm feito, de abandonar e de largar o caminho do Senhor. Para onde você vai, meu irmão? Para onde eu vou, pelo amor de Deus, se não caminhar com Cristo? Tem sido fácil caminhar com, tem sido difícil caminhar com Ele. Imagine você sem Ele. Que direção você vai tomar? Quantos buracos você vai se permitir cair? Quantas ciladas do diabo você vai se permitir cair? Não seja nem eu nem você, mas que nós estejamos verdadeiramente comprometidos a construir esse novo em Deus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar com você mais uma vez por essa palavra. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigada pela tua palavra. Que os meus irmãos, Senhor, que estão hoje nessa live, cada um que entrou, esteja, Senhor, verdadeiramente comprometido a construir todos os dias um novo contigo, Pai. E seja qual for a área que mais necessite desse transformar, da construção nova, Pai querido, que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada irmão. De cada irmão, Senhor, que entrou, eles estão, Senhor, em nome de Jesus, contigo com o Senhor, ainda que venham se afastar, como comando teu, as orientações dos nossos líderes. Quando o próprio Senhor fala deles, nas vidas e na sensibilidade de intenção, que é algo muito grande. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, que nós louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos. Antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que hoje, especificamente, é a nossa última live desse tempo, né? Já estamos nos organizando para voltarmos. Ainda vamos estar divulgando aí a data exata. Mas das sextas-feiras, essa vai ser a última. Gostaria muito de agradecer, né, a todas as pessoas que todas as vezes estavam aqui conosco. Socorro, muito obrigada por ter entrado, né? A Socorro da nossa antiga célula, a célula que nós tínhamos lá, ali perto do Terminal da Lagoa, já há mais de 4 anos, porque quando a gente deixou de fazer essa célula foi quando eu engravidei, e o Matias já tem 4 anos. Sou muito grata, Socorro, pela vida de vocês, por ter conhecido vocês. Agradecer a Ana, a minha vizinha aqui, que sempre participa. Ana, que essas palavras tenham lhe ajudado muito, tenham lhe edificado muito. Continue esperando em Deus que Ele tem o melhor. E cada irmão que tem entrado, que tem se esforçado para estar conosco. Eu vi que o Neemias também entrou aí. Neemias, muito obrigada por todas as vezes que você entrou, nos deu essa honra de ter você aí nos ouvindo. E cada irmão, minha família lá no Curu, cada irmão que tem entrado, que tem feito sua parte, não para me honrar ou para honrar o pastor, para o pastor ver que você está aí dentro, mas que você entrou para ouvir a palavra. Porque Deus pode falar através de qualquer pessoa. Qualquer pessoa o Senhor, Ele usa para falar. Então, nós estaremos voltando. Então, essa sexta, especificamente, né, vai ser a última nesse tempo. A gente depois, né, vai ver como é que vai ficar a questão dessas lives. Mas dizer para vocês que estar aqui desse lado não é fácil. Já comentei isso algumas vezes. Mas é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que coloca cada palavra em nossa boca, né? Então, que essa palavra de hoje, assim como todas as outras que eu trouxe, possa ter edificado de alguma forma. E que verdadeiramente o seu coração estiver preparado para receber essa palavra, ela vai dar bons frutos. E que nós tenhamos em mente que nós precisamos ter a responsabilidade de
buscar esse novo eu todos os dias, construir esse novo eu em Cristo todos os dias. Amém? Muito obrigado, tenha uma boa noite, viu? Obrigada por aqueles que entraram, estão aí comigo. Tenha uma noite maravilhosa, uma noite reparadora, um fim de semana abençoado. E lembre-se, vamos fazer do nosso 1º de agosto, desse mês inteiro de agosto, todos os dias como se fosse uma virada de ano. E que possamos ter em mente esse construir. Lembre-se, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde espiritual, porque ambas precisam uma da outra. Não negligencie os sinais do corpo de que algo está errado e muito menos negligencie os sinais espirituais de que seu espírito está sedento, está faminto. E lembre-se também de voltarmos, estaremos voltando logo. Mas que você vá, independente que esteja só o pastor, vai ter só 2 cadeiras preenchidas, o pastor e você. Vá pelo que você vai receber de Deus e não pelo o tanto de pessoas que vão estar lá na igreja. Ore por aqueles que ficaram pelo caminho e ore mais ainda por você, se manter firme e em pé, porque o Senhor vai precisar de você. Se antes Deus já precisava de um exército poderoso para resgatar vidas, imagine agora, de além de resgatarmos vidas que não conhecem a palavra, ainda lutarmos por aquelas pessoas que conhecem e ainda assim se afastaram dos caminhos do Senhor. A batalha continua, irmãos. A batalha continua. E Deus precisa de você, Deus precisa de mim para esse exército poderoso. Ele está voltando, queridos. Nós passamos uma vida inteira ouvindo isso, mas tudo que nós temos vivido, eu não tenho como não cogitar a ideia de que verdadeiramente a sua vinda está cada vez mais próxima. E Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Em nome de Jesus, vista sua melhor roupa nesse retorno. Você vai se encontrar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vá com todo o seu coração e retire todo o sentimento de ir por obrigação. Você não tem obrigação de nada. Ninguém precisa lhe ver, precisa dar satisfação para ninguém aqui na terra. Mas vá para um encontro especial, um encontro com o Deus que tem cuidado de mim, cuidado de você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e boa noite.